Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar em alguns temas bem quentes da política brasileira, tá? Com base no material que recebemos. Olá, vamos lá. O foco hoje vai ser duplo, basicamente. Primeiro, as reações, que foram bem variadas, né? Lá no campo bolsonarista, sobre o encontro do Lula com Donald Trump. Certo. E segundo, vamos olhar para umas críticas recentes que fizeram ao Supremo Tribunal Federal, ao STF, sobre essa questão da desinformação e também as respostas que vieram, incluindo uma reação bem específica do general Hamilton Mourão. Temas importantes, sem dúvida. A ideia é essa mesmo, e fundo, explorar os argumentos, sabe? As diferentes visões, o contexto todo por trás do que foi dito, do que aconteceu, segundo as fontes que a gente tem aqui. Queremos entender melhor essas dinâmicas que são complexas. Com certeza. Ok, então, vamos desembrulhar isso. Começando pelo encontro Lula-Trump. Uma das fontes que a gente analisou, ela capta uma sensação meio de vergonha alheia, assim, na reação inicial de alguns setores do bolsonarismo. A fonte menciona uma nota do Lauro Jardim, jornalista, e até uma live do deputado Eduardo Bolsonaro, que ele teria aparecido assim, com cara de choro. Parece que o encontro deu uma balançada, né? Exatamente. E aí, o argumento central que surgiu desse lado, pelo que a fonte indica, foi tentar, digamos, minimizar a importância do encontro. Certo. A linha foi mais ou menos assim. Olha, o Trump é um cara pragmático, ele se reúne, aperta a mão de qualquer um. E aí citam exemplos, tipo Kim Jong-un, lá da Coreia do Norte, o Xi Jinping da China. Sim. Líderes com quem os Estados Unidos têm relações complexas, para dizer o mínimo. Ações americanas importantes contra figuras brasileiras continuam valendo. Sabe, a Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes e a família, os vistos de ministros do STF que foram cassados, as tarifas sobre o aço brasileiro. Ou seja, na prática, nada mudou com essa reunião, é isso que eles argumentam? Isso, é o ponto deles. O que é interessante notar é a estratégia narrativa aqui, sabe? Focando no que não mudou de imediato, eles tentam, controlar os danos, tranquilizar a base, sugerindo que, foi só protocolo, não teve ganho real pro Lula. É um jeito de dizer, calma pessoal, as aparências enganam, a pressão de verdade continua. E ficam repetindo aquela frase, toda reunião é preparação para a próxima, né? Jogando para frente qualquer conclusão. Mas essa narrativa não ficou sem resposta na nossa fonte, né? Pelo contrário, ela traz uma contra-argumentação bem direta. Pois é, lembra que essas sanções não caíram do céu. Foram resultado de um trabalho de anos. A fonte fala em dezenas e dezenas de reuniões no Congresso americano, Departamento de Estado. Um esforço contínuo que envolveu justamente figuras ligadas ao bolsonarismo. Sim, um esforço de lobby, de pressão. Exato. Então, esperar que o Lula, em poucas reuniões iniciais com um possível futuro governo Trump, revertesse tudo isso, seria, assim, um pouco fora da realidade, né? A fonte até acusa uma certa hipocrisia. Como assim? Diz que os mesmos que ajudaram a construir esse muro, digamos, agora estão cobrando que o adversário derrube ele imediatamente. Entendi. É um ponto forte. E nesse cenário de narrativas batendo de frente, surge uma voz interessante. Vem de dentro do campo conservador. O deputado Tom de Paulo. Ele já foi apoiador do Bolsonaro. Ah, sim. E o que ele diz? A descrição que ele faz do encontro é surpreendentemente positiva. Ele fala que parece que o Lula entrou no coração do Trump, que o Trump teria chamado o Lula de homem vigoroso, que se interessou pela história dele, pela trajetória política. Nossa, bem diferente da cara de choro do Eduardo Bolsonaro. Totalmente. E o argumento do Tom de Paulo é pragmático. Ele diz, olha, essa empatia aparente, esse bom relacionamento pessoal entre os líderes, isso pode sim facilitar as negociações lá na frente. E isso seria bom para o Brasil. Faz sentido, diplomaticamente falando. E ele critica abertamente quem ainda está preso em certas narrativas, tipo a ideia de que o Trump vai invadir o Brasil, ou que nada melhora enquanto o Bolsonaro estiver inelegível. Para ele, é hora de olhar para os fatos, para o interesse nacional. Essa visão do Tom de Paulo realmente, ela destoa bastante da linha mais dura que você descreveu antes, vinda de outros bolsonaristas. Sim, e aqui é onde fica realmente interessante na minha opinião.
A fonte faz questão de resgatar uma fala antiga do próprio Eduardo Bolsonaro. Qual fala? Ele tinha dito, em outro momento, que qualquer diálogo importante com o Trump teria que passar por eles. Sabe, algo tipo, passa por nós. Lembro disso, que eles eram a ponte, né? Exato. E aí, diante desse encontro direto Lula-Trump, sem essa ponte aparente, a fonte meio que provoca. Foi você que autorizou a reunião? Fica no ar nessa análise que aquela estratégia de se colocar como canal exclusivo para o Trump, talvez... Talvez tenha falhado. Ou, como diz a fonte, o tiro saiu pela culatra. Exatamente. E as implicações políticas disso são notáveis. A fonte sugere uma dificuldade, talvez por parte de figuras como Eduardo Bolsonaro, em admitir que o cenário mudou ou que a estratégia antiga não funciona mais. É difícil admitir erros em política, né? Muito. E essa dissonância entre a narrativa oficial do grupo e a interpretação mais pragmática de outros aliados, como Tom de Paulo, pode indicar mais que só diferença de opinião. Pode ser uma fissura estratégica mesmo, lá no campo conservador. Uma divisão sobre o caminho a seguir. Pode ser. Levanta um debate interno. O que é melhor? Manter a pureza ideológica, a linha dura contra os adversários, ou adotar um pragmatismo focado em resultados, mesmo que isso signifique reconhecer, sei lá, a habilidade de negociação de um oponente como o Lula. Admitir que o cenário mudou é sempre custoso politicamente, e essa tensão fica bem clara. E essa tensão toda sobre narrativas, interpretações, ela não fica só na arena internacional, né? A gente vê isso aqui dentro também, nos debates sobre as nossas instituições, especialmente o STF. Com certeza. O STF está sempre no centro desses debates. Recentemente, ele foi alvo de críticas bem pesadas num editorial do Estadão, né? O Estado de São Paulo. Nossa fonte destaca isso. Sim, essa crítica é um ponto bem central no material que a gente analisou. O editorial do Estadão acusa o STF de ter basicamente criado o crime de desinformação. Isso ao julgar o caso lá do chamado Núcleo da Desinformação. Criado um crime? Como assim? O argumento principal do jornal é que o Supremo estaria, invadindo a competência do Legislativo. Estaria legislando em vez de só julgar, entende? E o editorial afirma também que a liberdade de opinião não pode ser criminalizada, não pode depender de sentença judicial. É uma crítica forte sobre os limites da atuação do judiciário. É uma acusação séria essa de que o STF estaria passando dos limites. Mas a fonte que a gente está usando, ela contesta isso de forma bem direta, né? Qual é o argumento principal dessa refutação? A fonte rebate forte. Chega a classificar o editorial como equivocado ou até mal intencionado. Usa termos bem duros como débil mental ou mau caráter, para descrever quem pensa assim. É importante dizer que essa é a qualificação da fonte, não nossa. Certo, claro. O ponto principal da refutação é: ninguém está sendo, nem vai ser, condenado por um crime novo, inventado, de espalhar mentira ou desinformar. Mas então, qual seria a base para as condenações? A base legal, segundo essa perspectiva, já existe. Está lá no Código Penal. São os artigos 359-L e 359-M, que tratam especificamente da tentativa de abolir violentamente o Estado Democrático de Direito e da tentativa de golpe de Estado. Ah, os crimes relacionados a golpe. Exato. A chave aqui, para a fonte, não é a mentira em si, é o uso que se faz dela num contexto específico. Então a ideia não é punir a mentira em abstrato, digamos assim, mas o papel dela num plano maior. Precisamente. Isso levanta uma questão crucial sobre como entender a desinformação nesse contexto todo. A fonte argumenta que a desinformação pensa nas campanhas massivas de fake news sobre as urnas eletrônicas, por exemplo. Sim, lembro bem. Isso não é o crime final em si. É visto como uma ferramenta, um instrumento essencial que foi usado dentro de um plano muito maior. Que seria a tentativa de golpe de Estado. Entendi. As pessoas que estão sendo investigadas por envolvimento na criação e disseminação industrial coordenada dessas fake news estariam sendo julgadas como participantes dessa tentativa de golpe. Não simplesmente por terem mentido.
A distinção é fundamental, sabe? A fonte enquadra a desinformação não como um mero discurso, mas como parte de uma ação que tinha um objetivo de ruptura institucional. Então, o que tudo isso significa na visão da fonte? Que a crítica do Estadão estaria talvez ignorando essa conexão entre a desinformação e a suposta tentativa de golpe. Basicamente, sim. A leitura da fonte é que a narrativa falsa, essa da fraude nas urnas, por exemplo, era um elemento necessário para justificar o suposto golpe. Para a opinião pública, talvez até para setores das Forças Armadas. Uma justificativa fabricada. Exato. Porque os motivos reais por trás da tentativa que a fonte especula seriam a manutenção do poder, interesses financeiros, negociatas, na visão que a fonte atribui ao Bolsonaro e seu grupo. Esses motivos não poderiam ser ditos abertamente. Claro. Então, seria preciso criar uma justificativa, uma causa nobre, como lutar contra uma fraude eleitoral que não existia. Nessa leitura, a acusação principal é sobre a tentativa de golpe, os artigos 359L e M. A desinformação é só uma peça dessa estratégia. E a crítica do Estadão? A crítica do Estadão, ao focar só na criação do crime de desinformação, estaria, segundo a fonte, ou errando ao não entender essa conexão instrumental ou deliberadamente ignorando-a para defender uma certa agenda política. Entendi. Essa disputa sobre o papel do STF e a interpretação das decisões nos leva a outro ponto bem interessante do material, que é a reação de uma figura militar importante, o general Hamilton Mourão, a um comentário sobre defesa da democracia. Sim, esse episódio é bem revelador, segundo a análise da fonte. Como foi isso? Tudo começa com uma declaração da presidente do Superior Tribunal Militar, do STM. A fonte descreve ela como uma figura séria e legalista. Certo. Numa entrevista coletiva, ela fez uma afirmação defendendo as instituições. Disse algo como: "Não podemos permitir que a ditadura retorne." Uma fala, assim, a princípio genérica, em defesa do regime democrático. Sim, parece uma defesa padrão da democracia. E qual foi a reação? O curioso, como a fonte aponta, é que o senador Hamilton Mourão, que não tinha sido citado, não era o alvo aparente da fala, ele sentiu necessidade de reagir publicamente. Reagiu como? Ele postou um comentário, sugerindo que, se a ministra do STM quisesse fazer política, devia se candidatar em 2026, e completou dizendo que de magistrados se espera imparcialidade e que eles só devem se manifestar nos autos dos processos. E por que a fonte acha que ele vestiu a carapuça? Qual a conexão que eles fazem para interpretar essa reação como algo pessoal? A interpretação da fonte é bem direta. Mourão teria vestido a carapuça. Ou seja, ele se sentiu pessoalmente atingido, provocado, pela declaração antiditadura da ministra, mesmo sem ter sido mencionado. Mas por quê? A fonte conecta essa reação a uma entrevista que o próprio Mourão deu logo depois de ser eleito senador, lá em 2022. Foi para a jornalista Júlia do Ailib, na Globo News. Lembro dessa época. O que ele disse? Nessa entrevista antiga, a fonte relembra, o Mourão foi perguntado sobre uma ideia que estava circulando, a possibilidade de aumentar o número de ministros do STF caso o Bolsonaro fosse reeleito. Ah, sim. Aquela tática que o Chaves usou na Venezuela, para controlar a Suprema Corte. Exatamente essa. E segundo a fonte, a resposta do Mourão na época indicou o apoio a essa medida. Ele teria justificado dizendo que o STF estava invadindo atribuições de outros poderes que estava rasgando o devido processo legal. Então a fonte liga os pontos. Exatamente. A análise da fonte é que essa posição anterior do Mourão, favorável a uma medida que muitos veem como antidemocrática, como uma forma de aparelhar o judiciário, isso explicaria por que ele se sentiu visado agora pela fala genérica da presidente do STM contra o retorno da ditadura. Faz sentido a conexão. Ele teria reagido porque a carapuça de alguém que endossou medidas autoritárias ou golpistas, segundo essa interpretação, serviu para ele. A reação de agora seria então uma espécie de eco daquela posição anterior, revelaria uma sensibilidade particular dele com esse tema do autoritarismo e do respeito às instituições. Entendi. Então, vamos só recapitular rapidinho o que a gente explorou hoje. Analisamos a complexidade, as contradições nas reações lá do bolsonarismo ao encontro Lula-Trump,
com narrativas que tentam minimizar o evento, enquanto outras vozes, tipo a do Tom de Paulo, já apontam para um pragmatismo necessário. Isso. Vimos também a disputa intensa de narrativas sobre o papel do STF, com críticas que acusam o Supremo de criar crimes, de legislar, e a refutação que diz que não, que a desinformação foi ferramenta num suposto plano maior de golpe e que a base legal já existe. Exatamente. A questão do instrumento versus o crime em si. E por fim, a gente observou essa reação do general Mourão a um comentário genérico sobre ditadura, que a fonte interpreta como bem reveladora, né? Principalmente quando a gente lembra das declarações passadas dele sobre o próprio STF. Exato, e talvez um pensamento final assim para a gente refletir seja justamente observar como essas narrativas são construídas, são mobilizadas por diferentes atores políticos. Como elas são usadas, né? Isso. Seja para interpretar um evento diplomático, como o encontro Lula-Trump, seja para definir o papel e os limites de instituições-chave, como o Supremo. Fica a questão: como essas narrativas se alinham ou, o que é mais frequente, como elas entram em conflito com as estruturas legais, com os papéis institucionais que já estão estabelecidos e até com os fatos objetivos. É verdade. Acho que vale a pena pensar sobre como as nossas próprias convicções, nossos alinhamentos políticos podem influenciar o jeito como a gente recebe, interpreta e até compartilha essas diferentes versões dos acontecimentos no cenário político de hoje. É um exercício constante, né? De análise crítica. Um excelente ponto para a gente encerrar a nossa conversa de hoje. Obrigada pela análise. Eu que agradeço. Até a próxima! Até!